Olá, queridos irmãos e amigos. Aqui estamos novamente, ainda nesse período de confinamento. Espero que todos que estão aí ouvindo tenham tido o livramento do Senhor diante de toda esta crise na área da saúde no geral aí. Cremos no Senhor que vai passar em breve, estaremos todos de volta à nossa rotina normal. Aproveitando esse tempo para transmitir as mensagens através das gravações que estamos realizando aqui na Igreja Batista Bíblica Salem. Ontem falamos sobre o Cordeiro Pascual, lá do Êxodo, o que era a Páscoa. E hoje, agora pela manhã e hoje à noite, vamos finalizar esta etapa de mensagem sobre a Páscoa, tratando do Cordeiro de Deus. Quem era o Cordeiro de Deus? E eu quero ler um versículo que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, o verso de número 29. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de analisarmos esta frase, vamos ver falar um pouquinho de quem escreveu. Não foi João Evangelista. Quem pronunciou essa frase foi João o Batista. São vários Joãos na Bíblia. João Batista foi aquele homem que Jesus disse que dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João o Batista. Qual a função de João Batista? Preparar o caminho para Jesus. Profecia do Velho Testamento. Os 4 biógrafos mencionam isto. Trataremos disso posteriormente, meses adiante, aí quando chegar na hora correta. Mas este homem tinha a missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele seria aquele que iria apresentar Jesus. E ocorreu. Ele estava batizando as pessoas no rio, de repente veio Jesus descendo a montanha. João, ele tinha uma mensagem dura. João, ele mandou os fariseus, os saduceus se arrependerem, ele mandou eles produzirem frutos dignos de arrependimento, ele chamou de raça de víboras, filhotes de cascavel, jararaca, surucucu, filhote de cobra. Ele era um homem de coragem, ele tinha um sermão de uma potência. Pregava sem microfone, pregava sem câmera, pregava no deserto aberto. E as pessoas iam até João para ouvir sua mensagem. De repente, João, num daqueles dias, ele pregando a mensagem, ele viu Jesus descendo a montanha. E ele mudou o seu sermão. Ele produz algo mais poético. Foi nesse instante que ele menciona esta frase. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma frase difícil de analisar. Comparar Jesus a um cordeiro. Cordeiro é um animal dócil. Cordeiro é um animal manso. João compara a um cordeiro. Lembra do Cordeiro Pascual de ontem? O Cordeiro Pascual lá do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Preste atenção, nós estamos aqui hoje, 2000 anos da escrita deste material. Quando ocorreu esta frase por João o Batista, pronunciado por ele, escrito por João o Evangelista, foi aproximadamente 1.300 anos depois do Cordeiro Pascual. Da data de hoje, aproximadamente 3.300, 3.400 anos, nós estamos falando de história. Os judeus estavam sendo treinados com a morte de um cordeiro, um animal, para o dia que chegasse o Cordeiro de Deus, o perfeito, eles entendessem e aí se entregassem a Jesus Cristo.
Agora, olha o que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Gente, o pessoal está preocupado com coronavírus. Coronavírus mata o corpo. Coronavírus pode destruir o corpo. Coronavírus não atinge a alma. E o pecado atinge a alma. Vou usar uma expressão humana, porque a alma não morre. Mas o pecado pode matar a alma, o dano da segunda morte. O pessoal deveria estar preocupado com o pecado. Coronavírus é uma consequência do pecado humano. Coronavírus é uma consequência do que o homem está praticando. Deus, mais uma vez, se irou com a humanidade. Deus está dando um basta, mostrando que ele é Deus. Um simples vírus, invisível a olho nu, conseguiu parar o mundo inteiro. Deus é Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Não pode deixar de ser Deus. Pense nisto. João chega e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que nós vimos ontem, o animal, o cordeiro pascual, ele não tinha poder para livrar o homem do pecado. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tem poder para livrar o homem da morte eterna. Nós vamos ver daqui a pouco nos textos de aos Hebreus. Ele tem poder de salvar a alma do homem. João agora apresentava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense nisto. Eu vou ler alguns textos escritos pelo autor de aos Hebreus. Essas passagens também foram escritas há cerca de 2000 anos atrás. O autor de aos Hebreus estava tentando mostrar àquele povo que eles estavam presos a religiões, a ensinos, a idolatrias que não poderia salvar. Ele estava tentando transmitir uma verdade àquele povo. E aí ele fala do sangue do Cordeiro de Deus, o único que pode dar vida eterna. Eternidade. Vou ler alguns textos em Hebreus capítulo 9. A partir do versículo de número 11. Este aqui eu preciso ler porque não vou lembrar de todos. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Diz assim, ó: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, verso de número 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não por sangue de bodes e de bezerros. O Cordeiro de Deus entrou com o seu próprio sangue. Isto é a Páscoa. Isto é a verdadeira Páscoa. Isso é a Páscoa que Paulo menciona que nós vamos tratar hoje à noite. A Páscoa do povo hebreu, nós vimos ontem, eles sacrificaram um animal, colocaram o sangue na porta, nas veigas das portas. Quando o anjo destruidor veio, passou por cima daquelas casas. A Páscoa significa, do hebreu, passar por cima, não destruir aquele lar, aquele primogênito, não iria morrer. A Páscoa nossa é Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus nos protege do inferno. Quando esta vida aqui se esvair, quando esse corpo acabar, for destruído, quando for sepultado e destruído lá, a alma, esse espírito, por causa do sangue do Cordeiro, vai morar com ele eternamente. Isto é a Páscoa bíblica. Esse é o verdadeiro ensino da Páscoa. Olha só, vou ler novamente o versículo de número 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Os sacerdotes no Velho Testamento, eles tinham que entrar uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E como que o sumo sacerdote entrava? Ele tinha que matar um animal, tirar o sangue do animal,
colocar numa bacia e apresentar aquele sangue pelo pecado dele. E aí, depois, ele iria pedir perdão pelo pecado do povo, com o sangue do animal. Primeiro pecado dele. O texto diz que Cristo entrou uma única vez. O sacerdote tinha que entrar todos os anos. Se nós estamos falando de 1.300 anos, de hoje, aproximadamente hoje, 3.300, 3.400 anos, imagina aquele sacerdote praticando isso todos os anos. Jesus entrou uma única vez, não tem mais sacrifício. Acabou, ele fez o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Isto é a Páscoa. O sangue dele foi derramado. O sangue dele é perfeito, daqueles animais não tinha capacidade de perfeição para salvar o homem. O sangue de Cristo tem esta capacidade. No versículo de número 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Verso 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novelha esparzida sobre os imundos o santifica quanto a purificar da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Se o sangue de um touro, de um bode servia, que era um paliativo, aquele cordeiro pascual que nós falamos hoje, tipificava o cordeiro de Cristo, era para eles aprenderem cada dia, o dia que iria chegar o cordeiro de Deus. Se aquele sangue tinha um valor, imagina hoje. O sangue de Jesus, que há 2.000 anos foi derramado, o sangue perfeito, o sangue do Filho de Deus, o sangue que não tinha mácula nenhuma, nenhum pecado, nada do que nós humanos temos. Imagina este sangue, a perfeição. Por isso Deus aceitou. Nós vamos ver hoje à noite, quando Deus aceita o sacrifício de Jesus, o que ocorreu. Quando ele aceita o sacrifício do Filho, do Cordeiro de Deus. Ele fala ainda no versículo de número 15. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A promessa da herança eterna. Em todo o Velho Testamento, eles não tinham isso consumado. Tinham que aguardar o Cordeiro de Deus. Só Ele pode garantir esta promessa. Só Ele, porque Ele é eterno. Aqueles animais não. Ele é eterno, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Só Ele pode dar esta certeza, esta segurança, esta eternidade. E aqui agora ele fala sobre o verso 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Se tem um testamento, se alguém da sua família deixa um testamento, enquanto ele não morrer, o testamento não tem validade. Quando ele morre, o testamento tem validade. Cristo morreu. O Novo Testamento, a validade, aquelas promessas que ele deixou para nós. Se Cristo falhar, quem pode nos salvar? Só Ele é Deus. Como Ele é Deus, Ele não pode falhar. A perfeição está nele. Então, nele você pode crer. Ele nunca vai te enganar. E no versículo 17, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha o versículo de número 18. Eu vou ler alguns que ele vai falar novamente sobre Moisés. O autor relembrando o povo hebreu que estava errando. Verso 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento não foi consagrado sem sangue. Também tinha sangue. Sempre sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Adão e Eva pecou, mostramos esses dias, Deus sacrificou um animal e salvou Adão e Eva, os cobriu. Quando foi trocar Isaac, Abraão, Deus deu uma ordem para sacrificar Isaac, Deus preparou um cordeiro para substituir Isaac. Na arca, quando eles saíram, Noé foi lá e colocou animais e fez o sacrifício. Sempre tem que ter um sacrifício, tem que ter um substituto. Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Por isso que em Cristo você tem garantia de vida eterna.
Fora de Cristo, em mais nada, em mais ninguém, há garantia de vida eterna. Verso 18, vou ler novamente. Por isto também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Verso 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Verso 20. Dizendo, este é o sangue do testamento de Deus, que Deus vos tem mandado. Verso 21. E semelhantemente aspergiu com sangue tabernáculo e todos os vasos do ministério. Verso 22. Ele estava explicando o povo hebreu. Ele queria mostrar o que era a verdadeira Páscoa. Verso 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. As coisas celestiais teriam um sacrifício melhor do que touros e bodes, melhor do que o cordeiro pascual. Teria um cordeiro perfeito, o sangue do próprio Deus, que era o sangue de Jesus Cristo. Um sangue verdadeiro, um sangue perfeito. Versículo de número 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo nos oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário, com sangues alheios. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma única vez, vindo depois o juízo, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. À noite, quando a gente vê o momento que Cristo recebeu os nossos pecados, agora a Bíblia diz que ele tornou-se maldito por causa de nós. Paulo escrevendo aos Gálatas, se fez maldição por causa de mim, porque ele recebeu os meus pecados e os seus pecados. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele pode tirar pecado e mais ninguém. Só ele tem esse poder. Só o sangue dele tem poder de purificar. Só o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. E mais nada, e mais ninguém. Agora ele diz, entrou uma única vez, um único sacrifício. Não existem dois sacrifícios, só um. Cristo só morreu uma vez, ele não vai morrer outra. Não tem como haver outro sacrifício. O Cordeiro de Deus. Vamos ver a morte do Cordeiro de Deus? Vamos ver o que aconteceu, as pessoas comemoram tanta Páscoa. Vamos ver alguns versos para ver se a gente consegue compreender o que foi que ele passou. Vamos ver um verso de Lucas capítulo 23, onde ele diz, vou ler o versículo, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo de número 34, diz assim, ó, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O que você precisa entender quando ler este verso na Bíblia? Jesus havia apanhado uma noite inteira. Ele apanhou, ele foi levado na casa de Anás, o sumo sacerdote. Depois da casa de Anás, ele foi levado à casa do sogro Caifás.
que era o sacerdote, tinha deixado o cargo. E depois ele foi levado para a casa de Pilatos. Todo momento, aquela noite, Jesus parecia uma peteca. Ninguém queria assumir a responsabilidade da morte de Jesus. Na casa de Pilatos, ele é levado para a casa de Herodes. Pilatos acaba fazendo, eles estavam intrigados, Pilatos e Herodes. Eles acabaram voltando, se reconciliaram devido à vida de Cristo. Levaram Cristo para a casa de Herodes. Lá, novamente, a tortura psicológica com o nosso Senhor. Depois trouxeram de volta Jesus para a casa de Pilatos. Ninguém queria se responsabilizar. Ali ele já tinha ganhado uma coroa de espinhos, já tinha ganhado chicotadas. Ali colocaram vestes de rei, cuspiram no rosto do Senhor, deram uma bofetada só porque ele falou a verdade. Tomou uma bofetada daqueles soldados romanos e estava muito machucado. Jesus estava tão machucado, que o escritor, o profeta Isaías no Velho Testamento, Isaías 52, os 2 últimos versos, diz que Jesus não parecia mais com um ser humano. O 53 diz que ele foi moído, o 53 nós vamos ver à noite. Ele estava tão desfigurado que não parecia mais com um ser humano. Quando ele chegou naquela cruz, pegaram um ladrão, colocaram à sua direita, o outro ladrão à sua esquerda, suspenderam aquela cruz, soltaram, o Senhor estava ali, ó, muito machucado, muito maltratado. Uma noite inteira, ele sendo filho do Criador. Eu creio que Deus ia tirá-lo da cruz. Deus não suportou ver aquela agonia do filho. Diz, vou te tirar, filho. Não dá para ver esse sofrimento. De repente, Jesus verbaliza essa frase. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Com quem Jesus estava conversando? Observe que tem um personagem a mais aqui, é o pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando o pai foi tirar o filho, Jesus disse, pare, pai, deixe-me morrer. Se eu não morrer, não há salvação. Se o meu sangue, o Cordeiro de Deus, o sangue não for derramado, não há como salvar a humanidade. Não há como salvar todas essas pessoas. Coronavírus não é nada, pai. Agora eles morrerem e irem para o inferno é uma condenação eterna. Eu preciso salvá-lo. Nós combinamos isso lá antes da fundação do mundo. Pare, pai. Jesus conseguiu deter o Criador. O pai parou. Pense, Jesus todo machucado. Ele falou. Sabe que horas era essa daqui? Entre 9 e 10 horas. No horário judaico. Nós temos 6 horas de diferença do nosso horário para Israel. Eu tomo aulas de hebraico direto de Israel e nós temos 6 horas de diferença do horário de lá. E às vezes a professora está dando aula para mim e é madrugada para ela. Que horas é, professora? Ela aqui é 2 da manhã. Então, se ela me dá aula, dependendo do horário, ela está dando aula nas madrugadas, lá são 6 horas de diferença. Aqui nós estamos falando entre 9 e 10 horas da manhã. De 10 às 11 horas, Jesus silenciou. Vou voltar aqui para um texto em Mateus, capítulo 27. Jesus silenciou, zombaram dele e ele não respondeu nada. No capítulo 27, a partir do verso 39, um grupo de pessoas, olha só o que eles dizem, ó, 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Que zombaria, zombando do Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele silenciou. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo, diziam, olha, toda a cúpula poderosa, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo, dizia, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça dessa cruz agora e creremos nele. Se fosse na época atual, talvez diria, faça um milagre e crê. Ó, Jesus não quer que ninguém creia nele por causa de milagre. Jesus não morreu na cruz para ficar fazendo milagres. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a alma do inferno. O Cordeiro de Deus derramou o sangue, a Páscoa, para salvar o homem do inferno. Não essas coisas. Então, Jesus não é um curandeiro.
A vida eterna nós vamos ter lá no céu, lá não tem enfermidades, lá não tem dor, lá não tem cemitério, lá não tem ladrão, lá não tem coronavírus, não tem dengue, chikungunya, guillain-barré, lá não tem zika, lá não tem essas coisas todas, esses males que tem aqui na terra. Jesus morreu por nós. E as pessoas ficam brincando. Se fizeram um milagre, não. O milagre, está escrito aqui, foi a morte dele na cruz do Calvário. É isso que ele quer que você creia. É nisso que ele quer que você realmente acredite. Se entregando a Jesus. Eu agora entendi o que é a Páscoa. Eu preciso me entregar a Jesus. Eu entendo que eu sou um pecador e preciso, quero ter fé suficiente para isso. Peça a Deus, Ele vai te dar esta fé. Você vai conseguir se entregar ao Senhor. Essas pessoas zombavam de Jesus. Ele estava muito machucado. Ele estava muito ferido na cruz. Ele não respondeu. Ele permaneceu. Irmãos, para a cúpula judaica, crer que o filho de um carpinteiro, o filho de Maria, com José, era o filho de Deus, que iria salvar o mundo, que era o Messias, eles não criam. Porque eles esqueceram as mensagens que pregamos domingo, a primeira. A semente de Gênesis que Deus prometeu. Por isso, para você entender a Páscoa, você tem que entender a história. A semente prometida em Gênesis se cumpriu na pessoa de Maria. Haverá, Gênesis 3,15, haverá uma inimizade entre ti, a mulher e Satanás. A mulher iria trazer esta semente. Satanás sempre veio tentando destruir essa semente, sempre. Tentou destruir os filhos com Moisés, tentou destruir quando Caim matou Abel. E Deus agindo, veio Sete, a semente permanece até quando chegou o momento que o anjo falou com Maria. Ela seria instrumento de Deus para trazer a semente ao mundo. Lembra da mensagem que pregamos no domingo à noite? Lembra de Maria? Ela concebeu, não teve contato com o homem. A profecia diz que a semente seria só da mulher. Ela concebeu do Espírito Santo. Ela trouxe essa semente perfeita ao mundo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ela carregou Deus no seu ventre, por isso, bem-aventurada Maria. À noite nós vamos ver na última hora. Perdão, à noite não. Vamos ver daqui a pouco, perdão. Ainda aqui no final, entre 11 e meio-dia. Jesus conversando com João e com Maria. Ele fez as últimas palavras na cruz ali, antes da escuridão, do decorrer de toda a tarde. Vamos ver agora, vamos para Lucas, quando ele fala dos dois ladrões na cruz. Pregamos sobre esse texto essa semana. Esse texto aqui está entre 11 e meio-dia. Ele não falou nada entre 10 e 11 horas. Entre 11 e meio-dia, Jesus volta a falar, já pendurado na cruz. É aquela história dos malfeitores. Só vou comentar o texto, pregamos esta semana. Jesus estava já 2 horas pendurado naquela cruz. Havia apanhado uma noite inteira. Aqueles cravos. Imagina quantos sintomas, quantos pontos hemorrágicos no seu corpo, quantos no seu crânio, aqueles espinhos furando o seu crânio, sangue jorrando. Imagina quantos pontos, aqueles cravos nos seus pés, nas suas mãos, aquelas chicotadas, o couro das costas totalmente deformado. Aquele chicote arrancava os pedaços das costas do Senhor. E ele ali pregado naquela cruz. Um ladrão blasfemou e o outro disse: Senhor, lembra-te de mim. Olha, ele não pediu uma casa própria, ele não pediu um bom emprego, ele não pediu para Jesus tirar ele da cruz, ele não pediu para curá-lo de nada, ele pediu: lembra-te de mim. E Jesus, 2 homens morrendo, o ladrão e Jesus, o outro também que blasfemou, Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, irmãos, buscou forças para falar novamente. Irmãos, você estufar o peito, puxar o oxigênio para verbalizar palavras, é simples, irmãos, nesse dom que Deus deu humano, quando você está numa situação normal. Mas quando você está pendurado em uma cruz, mais de 2 horas, depois de ter apanhado uma noite inteira, sem comida, sem alimento,
O único perfeito, o único que não merecia, você conseguir pronunciar palavras não é fácil. Doeu muito para Jesus conseguir pronunciar aquelas palavras. Mas ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus quer escrever o teu nome hoje. Se você reconheceu que é a Páscoa verdadeira, ele escreve o teu nome no livro da vida. Te entrega a Jesus. Eu quero ler a última passagem, depois, a penúltima passagem, depois finalizo com Apocalipse, no capítulo 19. Este acontecido também foi entre 11 e meio-dia, na terceira hora na cruz. No capítulo 19, haviam pessoas ali perto. Entre elas estava Maria. Verso de número 25, João 19, no versículo de número 25. Olha o que a palavra de Deus diz. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Pregamos esse dia sobre Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Verso 27. Depois disse aos discípulos, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus, pregado naquela cruz, encontrou forças ainda para olhar para João e Maria e dizer, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Mas há uma expressão aqui que nós precisamos tomar muito cuidado e entender, examinar a Bíblia. Por duas vezes Jesus usa essa expressão, mulher. Jesus, sendo Deus, jamais usaria essa expressão para a mãe dele. Jesus, sendo Deus e judeu, jamais usaria essa expressão como um judeu. E ele diz, mulher, eis aí o teu filho. O carinho de uma mãe. Maria acompanhou Jesus desde bebê, carregou no seu ventre. Quando levaram Jesus para a circuncisão, ao 8º dia, a profecia que veio sobre Jesus diz que ele iria ser traspassado por uma lança e iria salvar muitos, todos que nele crê. Maria sabia. E o texto bíblico diz assim, e Maria guardava em seu coração. Maria ia guardando aqueles ensinamentos. Só que Maria era mãe. Ela tinha um sentimento de mãe. O que Jesus fez quando chamou Maria de mulher? Ele está derrubando o sentimento nesse momento, está mostrando a ela quem ele era, está relembrando. Mulher, tu sabes quem eu sou. Lembra o que o anjo disse? Que tu carregaria no seu ventre o Filho do Altíssimo, o Deus vivo. Maria, tu sabes que você foi a escolhida, mas tu sabes de quem eu sou filho, tu sabes que eu sou Deus. Ele diz, mulher, ele despertou em Maria, ele acordou Maria. Ela estava unicamente com o sentimento de mãe. Ela estava lembrando de quando cuidou dele, bebezinho, e agora estava olhando aquele filho estampado naquela cruz, sofrendo. Uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Jesus, que sempre usou as mãos para abençoar, agora não podia usar as mãos nem para tocar na sua própria mãe. Maria não podia. Ele despertou, ela estava somente vendo esse sentimento. E ele diz, mulher, lembra quem eu sou. E Maria acordou. Ela entendeu. E ele diz, eis aí o teu filho, João, esse sim é humano. Tu sabes que eu sou Deus. Ele olhou para ela e para o filho e disse, João, eis aí tua mãe. Cuide dela para mim. Está chegando minha hora. Estava chegando a hora da partida de Jesus. À noite nós vamos ver o que vai acontecer nas 3 horas depois do meio-dia, entre meio-dia e 1, 1 e 2, 2 e 3 horas. Mas eu queria encerrar com um versículo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Me parece que o verso 8, deixa eu achar. Apocalipse 13, verso 8, que diz assim, ó. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui ele está falando do Apocalipse no final, os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, com um plano divino. Pai, Filho e Espírito sempre estiveram juntos conversando. Sempre estiveram, um lado a lado com o outro.
À noite nós vamos ver o único momento que eles se separaram, uma única vez, porque Jesus recebeu os pecados. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, ele morreu. O que é a Páscoa? É a comemoração da morte do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus morreu por você. Você entende isso? Você entende que esse sacrifício foi pela sua vida, foi pelos seus pecados? Aquele sangue derramado é um sangue perfeito que Deus aceitou, que nós vamos ver à noite. Você entende isso? Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele morreu por você. A profecia se cumpriu. Agora é a tua vez. Se entrega a Jesus Cristo. Se entrega a Ele. E você terá o nome escrito. O verso diz que havia uma multidão que não tinha o nome escrito no livro do Cordeiro, do leão da tribo de Judá. O teu nome está lá? Só tem uma maneira. Se entregando, entendendo o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Deus, por esse domingo. Que a tua palavra possa alcançar corações e entendemos verdadeiramente o significado da Páscoa. Nos abençoe, Deus, para a noite encerrarmos. Para a glória do Senhor, que venhamos, ó Deus, mencionar aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.